Eu sou uma pessoa esquecida. Como é a sua Pronto. percepção? Tá. Acho que eu tenho que falar da forma que eu cheguei aqui, né? Como você chegou aqui? Olá, eu me chamo Maicon Ítalo, conhecido como Maicon Tafá, Maicon Tafarodé, Tafarodé, são vários caminhos aí, né? Esse Tafá, esse Tafarodé, saiu a partir da minha iniciação de candomblé. Faço dança desde meus 7 anos de idade, então aqui na instituição do Bloco Afro Ileaí, devo ter aí cerca de 27 anos, tá? Eu comecei na escola que antigamente chamava a Escola de Dança e Percussão Bandeirê. Juntamente, eu também era aluno da escola Manhilda, onde eu tive o prazer de estudar dentro de um terreiro de candomblé, sendo evangélico, né? Eu fui criado na igreja, eu era da Assembleia de Deus. Então, para mim, esse encontro de escola, de amigos, do meu conhecimento, né, da minha ancestralidade. Quando eu fiz 7 anos, foi o momento que surgiu a minha ancestralidade, né? Foi a primeira vez que, falando português, que eu manifestei, evangélico na época. Esse começo, eu entrei na escola Manhilda e entrei também na escola de dança e percussão Bandeirê. Então, eu acho que foi ali todo o trabalho ancestral que me trouxe para esse lugar que eu estou hoje. Foi onde eu comecei o meu trabalho de dança. Toda essa veia artística que foi brotando, foi crescendo, e que não foi uma busca, foi uma coisa tudo muito natural, né? O Ilê foi proporcionando isso para a minha vida, que eu tive o prazer de participar, e aí, de repente, eu me via dentro de tudo, né? Eu sempre fui muito hiperativo, eu nunca me sosseguei só em uma coisa. Quanto mais coisa eu tiver, mais coisa eu quero estar envolvido. Eu fui criado com minha avó e com minha mãe ao mesmo tempo. Então, como eu já falei, né, eu era evangélico e eu lembro que eu ouvi o Olodum. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. E era uma vizinha que morava embaixo da casa de minha avó. E aquele toque, aquele swing, aquela música, ela mexeu comigo, né? Ela mexeu comigo. E todo domingo era aquela mesma coisa, o povo do Olodum, Araqueto, né? Era o que a vizinha escutava. De repente, um dia, eu já estava na casa da vizinha, requebrar, requebrar, requebra assim, e dançando lá na casa da vizinha. Isso com 5, 6 anos de idade, isso eu lembro com muita perfeição na minha cabeça. Quando eu tinha quase 7 anos, foi quando eu ouvi Graça ao Nachilê. O vizinho de minha mãe ouvindo, era o segundo CD do bloco do Ilê, né? Canto Sideral. Estava ouvindo Mãe das Águas. Acho que era Mãe das Águas, a música. Eu vou tentar lembrar a música. Tá aqui na minha mente, mas ela não quer sair. E quando eu escutei Graça cantando aquela música, Senzala, meu canto, senzala, nunca mandou, caiá, nunca mandou ilê, aê, aê, caiá. Quando ela cantou aquilo ali, eu saí de casa e fui buscar, eu fui em busca daquela música, onde é que estava tocando aquela música, quem era aquele artista, aquela banda. E aí eu já fui soltando os meus primeiros passos, né? Ali eu já fui sentindo aquela música, sentindo aquela melodia. E aí foi aquilo que eu falei. De repente eu estava na escola Manhilda, de repente eu estava na escola Bandeirê, e de repente eu já estava, meu corpo ele já dançava. Meu corpo ele respondia ao chamado do Ilê, né? Que é um toque ancestral, é um chamado ancestral. Essa música que o Ilê produz é uma música ancestral. Existe uma história, uma referência, existe sentimento, existe dor, existe amor. E essa música, essa melodia, ela foi adentrando no meu corpo, no meu sangue, na minha veia, e de repente o meu corpo ele já estava respondendo àquilo ali, né? Com muita facilidade. O Ijexá do Ilê, o afro do Ilê, ele foi surgindo com muita facilidade. Ele foi surgindo com muita leveza. E de repente eu já estava inserida ali naquele corpo de dança da Bandeirê, né? Eu tive o prazer
de ter Rezedá, que foi um dos reis, né? Posso dizer que foi o último rei do bloco Afro aí, porque eu sou dançarino, mas não fui coroado como rei, eu só faço a representatividade daquele momento em trazer a deusa do ébano com o sombreiro, com a representatividade do que é a majestade, né, que se tem na África. E aí eu trago essa história em cima do palco, mas a sua representatividade, eu não recebi a coroa, não recebi manto, talvez porque eles não queiram mais ou porque talvez achem que esse espaço não me compete, não sei. Eu não posso tentar adivinhar, né, o que é que acontece nessa questão, né? Mas é tudo com muito amor, com muita verdade. Quando fala do artista, é muito mais, né? Esse olhar, essa escolha de não traz fulaninho. Ou então traz aquele que tem um corpo que o sistema quer. Ele tem a pele que a gente quer vender. Essa é a verdade, né? Ele tem um corpo que a gente quer vender, ele tem a pele que a gente quer vender. Infelizmente, para a gente que tem um corpo negro, a pele negra, um corpo com suas circunferências, a gente é mais excluído. E as pessoas esquecem que o corpo negro é assim, né? O corpo negro, ele traz essa massa muscular, essa imponência, essa gostosura que somos nós. Então, às vezes, as pessoas entram em atrito com aquilo que elas acham de beleza, de real, porque se o movimento ele é assim, por eu ser homem, eu tenho que fazer esse movimento assim. Eu não posso trazer esse movimento assim. Eu não posso ter minha mão livre, porque isso vai dizer que eu sou feminino, mas eu sou feminino. Esse corpo é um corpo feminino, é um corpo que tem uma linguagem masculina e feminina. E as pessoas têm que aprender a respeitar esse corpo. Essa linguagem que meu corpo traz. O meu corpo fala. O meu corpo diz sim quem eu sou. E enquanto essas pessoas não aprender isso, elas vão viver em um mundo de hipocrisia, em um mundo homofóbico, em um mundo onde vai nos massacrar, nos machucar. Então, a gente já vive tantas batalhas. Vou falar uma frase que eu falo no meu terreiro. As pessoas já brigam tanto lá fora, a gente não precisa brigar entre si. E a gente ainda continua brigando entre si o tempo todo, né? Então, esse espaço é um espaço que cabe a todos nós. Então, é uma luta constante. Michael tem que subir num palco e tem que mostrar um potencial másculo. Porque se eu dançar assim, eu sou feminino. Então, eu deixo de ser rei, porque eu tenho uma beleza, eu tenho um movimento feminino, né? Então, isso ainda é uma narrativa homofóbica, pesada, que machuca, que destrói sonhos, né? Que destrói o que a gente vem construindo desde pequeno. Então, é uma construção muito árdua. A gente tem que se reinventar e tem que mostrar o tempo todo que a gente é bom naquilo que se faz. O solo do Ilê, ele é muito sagrado. Quando a gente fala do solo, a gente fala de todos os espaços que o Ilê tem, né? Então, a minha história começou aqui, nessa carteira, nesse solo sagrado. Então, foi quando eu adentrei na escola Mãe Hilda, foi o ápice de todo o começo da minha história até hoje, né? Na escola Mãe Hilda, eu consegui me entender enquanto negro, homem, periférico. Então, a escola Mãe Hilda, ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Eu acho que talvez hoje 80% do que Michael é hoje vem dessa formação escolar, vem dessa formação da escola Mãe Hilda, vem do contato com a própria Mãe Hilda.
nesse território sagrado, que era o terreiro de Candomblé, Ileaxé Getulu, onde ficava a escola Manhilda Getulu. Então, estar nesse espaço onde a gente tinha contato com a natureza, porque lá tinha árvores, onde a gente podia subir, vírgula, né? Eu subia de gaiato, mas eu sempre gostei de mato, de folha, de frutas. Então, na escola, no momento ali do intervalo, que eu podia ter acesso ali à árvore, ao pé de cacau, ao pé de tangerina, tinha pé de manga. Então, sempre estava trepada com uma árvore daquela ali, né? E Dona Hilda, com muito amor, desce daí, menino, você não sabe que não pode ficar aí. Que, na verdade, aquele espaço era meu espaço de libertação. Eu vivia num espaço onde eu tinha que me manter contido, né? Naquele espaço de casa, estudando a Bíblia, algum afazer doméstico, varrer casa, sempre muito contido. Então, aquele momento ali era meu espaço de libertação, meu espaço onde eu podia ser criança, dentro do terreiro, dentro da minha escola. E eu dei uma dor de cabeça, viu? Gente, só hoje eu lembro que eu dava uma dor de cabeça. A Bandeirê ficava em um espaço que o Ilê tinha, que não era essa sede hoje que o Ilê tem, né? Hoje o Ilê tem uma sede, tem uma estrutura. A gente não tinha aquela estrutura. Quando chovia, era um maior auê, pingava na sala da Bandeirê, a gente corria, era um sufoco. Para poder fazer aula de dança, a gente tinha que escolher o lugar onde é que ia fazer quando estava chovendo, porque molhava, pingava, né? Tinha goteiras no teto. Foram um dos momentos mais felizes da minha vida e eu tinha certeza disso. Porque eu pude aproveitar cada momento, tudo que a escola me ofereceu, Bandeirê, Manhilda, tudo que essa escola, tudo que essa formação também profissional, artística, ela pôde me entregar, eu suguei com todas as forças. Eu tinha muita vontade em ser professor da escola Bandeirê, porque foi dessa escola que eu saí, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de estar nesse espaço. Eu tenho uma abertura em qualquer lugar. Hoje eu ministro aula em Recife, em São Paulo, Vitória da Conquista, são outros espaços para dividir esse meu conhecimento, mas na escola onde eu tive formação, eu nunca tive essa oportunidade de trazer essa minha história, de trazer essa minha movimentação, de trazer tudo que eles me ofereceram. Eu não consegui ainda, na minha visão, retribuir para eles, né? Então, eu queria deixar esse legado, eu queria poder estar nesse espaço e trazer isso para a escola. Eu deixo a minha luta, a minha persistência, a minha insistência, né? Persistir, resistir, insistir para vocês que estão nesse mundo artístico, que não deixe o não, o fechar das portas fazer vocês desistirem do sonho de vocês. O sonho ele é único, ele nos pertence. Então sempre traga esse sonho com muita verdade, com muito amor. Traga isso para a sua vida, para o seu coração, que você vai conseguir conquistar o seu espaço. Às vezes o legado, a conquista não é a fama. Nem tudo está atrelado à fama, né? Às vezes as pessoas querem alcançar a fama. Não é errado alcançar a fama. Então o papel principal é o foco, a persistência e o amor. A gente tem que ter amor naquilo que se faz. Então, quando o Maicon sobe no palco, sobe Maicon, sobe Gisele, sobe Anderson, sobe Sávio. A dança de Maicon é a dança que traz todos esses artistas juntos, mas com muito amor, com muita verdade, com muita força. Então, é esse legado que eu quero deixar, é essa suavidade da minha dança, de tranquilidade, de força, de amor, que eu quero deixar para vocês, né? E entender que acima de toda a luta existe uma recompensa. E a recompensa, por exemplo, é esse momento aqui agora de poder trazer essa minha história para vocês. Então é isso que Maicon quer, né? A fama que Maicon deseja é esse legado. Isso aqui já é um legado. É isso que eu desejo. É essa visão de entender esse espaço, o quão Maicon foi importante para construir esse espaço para todos os outros que vêm atrás de Maicon, né? Então, Maicon ele precisou lutar para abrir esse espaço, né? Então, para os outros amigos que vêm atrás, que talvez venham com mais facilidade,
Que não esqueça aqui na frente de vocês, vem o Maicon, vem o Anderson, vem o João, vem o Zebrinha, que precisou lutar muito para conquistar esse espaço. E hoje a gente devolve isso com muito amor, né? Com muito amor, com muita verdade, com muita sutileza, com muito carinho e com muita dança. Sou natural desde quando eu nasci. Eu me chamo Joseval Santos de Souza, filho de Dona Irailde de Souza, conhecido nacionalmente e internacionalmente como Siri Brasil, o único, né? Bem, eu nasci aqui em Salvador mesmo, né, na Ticila Balbino, no dia 11/11 de 1972. Fui um menino sempre criado, preso dentro de casa. E com meus 7 anos de idade, comecei a descobrir esse lado da dança. Uma porque eu sou candomblessista e dentro da minha religião eu ficava escondido para poder ver os atos acontecerem. Então com isso me criou uma curiosidade de eu fazer a réplica do que eu via os orixás fazendo e sempre escondido. Eu fazia tudo que tinha que fazer escondido. Quando depois de 7 anos aí foi que desencalhou mesmo, aí veio mostrar quem era realmente, o que eu queria na verdade, que era estar dentro desse lado da dança. Eu participei dos blocos aqui em Salvador e dentro desses blocos eu tinha uma equipe de amigos, eram 7 amigos. Dentre desses 7 amigos, a gente inventava de fazer uns bloquinhos na rua. E esses bloquinhos na rua que a gente fazia era com lata, fazia os figurinos com saco plástico. E com isso foi me criando a necessidade de eu montar uma coisa mais séria. Foi que eu comecei a pedir, nas portas, pedia toalha, lençol, para poder fazer os figurinos. E daí eu fui crescendo com essa responsabilidade de montar um grupo. Foi daí que eu passei por um afoxé chamado afoxé troça africana, nas décadas de 80, se eu não me engano foi na década de 80. Eu passei pela afoxé troça africana, o Lorum Babami, e eles me cederam assim, um espaço para poder coordenar um grupo, no qual eu era figurinista, passei a ser tesoureiro, depois eu fui o coreógrafo do grupo. E meu lado profissional veio através dessa minha força de vontade em correr atrás de fazer um grupo de dança. E hoje em dia já rodei, né, o país, o mundo, vai dizer. Meu filho, foi uma luta para poder a gente conseguir sustentar o grupo nessa pandemia. Porque a gente estava assim, sem palco, estava sem quadra de ensaio, a gente estava fazendo tudo via online mesmo, via internet. Então o que é que se resulta? Nós fizemos um mutirão no qual a gente arrecadou alguns alimentos, foi passando até de uns para os outros, assim, porque eu tive que me reinventar mesmo com o grupo. A gente fez vários shows também via online, porque a renda que entrava, daí distribuía para um pedacinho para cada um, porque estava sendo complicado mesmo. Eu acho que a minha disciplina é algo na qual todos vão lembrar, porque eu sempre fui isso, uma pessoa de abraçar, acolhedor. Então vai ser como eu te falei, eu não falo nem no tal do meu título de o melhor dos melhores, não. Eu acho que sim. Eu acho que, de acordo com a educação, a disciplina vem também na mesma triagem. Então, acho que a disciplina de um ser humano é que vão lembrar sempre de mim. E que todos eles vão ter isso em mente. Nunca vão esquecer quem foi Siri Brasil. Desde quando eu sempre tive como exemplo o rei do Bloco Liaê, que Deus o tenha, que é o finado rei Zeidá. Eu sempre me tive ele como inspiração pela postura dele. Eu achava que ele era Deus, você não tem noção. Quando eu vi o Ilê, eu fazia questão de ver o homem que estava em cima do trio. Nem olhava a rainha, para mim eu queria ver era o rei, porque era uma pessoa séria. Ele dançava sempre com uma tranquilidade, passava harmonia. Quem estivesse embaixo ficava parado, hipnotizado vendo o trabalho dele. Participei do concurso no Badauê, foram 18 homens para concorrer comigo.
Você acredita que 10 deles desistiram porque disseram que eu já ia ganhar, porque eu era o único que não estava de saia. E eu fiquei assim, achei estranho, porque eles estavam com saião, tudo cheio de pano amarrado, coisa, e eu não, fui corpo nu, a calça, com umas pontas assim na calça, e uma cabeça simples. Eu acho que o que foca mesmo é a mensagem que você quer passar. Então não adianta eu botar. Você vai ter a oportunidade de ver realmente o que é um rei de bloco afro dançando hoje. Me diz se é o amor, me diz que eu quero saber o que é esse medo. Me diz se é o da paz, me diz se é o amor, me diz que eu quero saber esse brilho medo. É o brilho da paz, é o brilho do amor e da força do bileia, do bileia. Nós éramos em 3, eu, minha irmã e meu irmão. Como minha irmã veio a falecer agora no mês ai meu Deus do céu, de fevereiro, foi, de janeiro, aliás, ela veio a falecer, então ficou eu e meu irmão. E meu pai sempre foi assim, ele queria que eu estudasse, mas não sabendo ele que eu estava estudando, eu estava correndo atrás de dançar, mas assim, é por eu estar dançando todo dia e toda hora, nos lugares escondidos, ele achava que eu não estava me preocupando com o meu estudo. E eu fui o único, por sinal, que corri atrás do estudo. Porque pelos meus 2 irmãos, meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, mas eu sempre tive o apoio de minha mãe. E ele assim, eu viajei, participei de um evento de um concurso de dança. Quando eu cheguei da viagem, para avisar a ele e a minha mãe que eu ganhei no concurso de dança, e eu estava com dinheiro na mão, que foi do prêmio, que era justamente para poder ajudar a comprar as coisas dentro de casa. Quando eu cheguei, a vizinha falou, vá ligeiro que sua mãe está lá no hospital. Mas só que eu pensei que era ela que tinha acontecido alguma coisa. Lá se vai, eu larguei as malas lá na varanda de casa e subi correndo. Quando eu cheguei lá, não era ela, era ele que estava hospitalizado. Na verdade, levou questões de 1 minuto a 2 para ele vir a falecer. E aí, 2 dias depois era meu aniversário. Então, assim, eu tive uma perca na qual eu não pude expressar para ele no momento o quanto eu estava feliz por ter ganho o primeiro dinheiro dançando, que eu não sabia que nem que tinha dinheiro, para mim isso era o título. Então, quando eu ganhei, ainda veio, foi R$200 na época, viu? Eu vim tão feliz, aí quando eu vi, justamente esse valor que eu ganhei foi o que até ajudou para poder fazer o sepultamento, porque ele estava adoentado, minha mãe sempre foi doméstica, e eu correndo atrás através da dança. Então, eu senti, faltou isso, eu e ele, essa troca, de eu dizer para ele, eu estou bem, estou feliz, estou trabalhando para poder ter o que é meu, pronto. Então, ele assim, eu acho que era o momento que ele ia me abraçar, justamente esse momento que nós não tivemos, que foi a perca dele. E aí eu não teve como dizer para ele que era para ele deixar eu seguir meu coração. Então, minha mãe sempre foi participativa, sempre. Às vezes eu pegava os panos dela para poder fazer roupa, para poder eu dançar. E quando eu voltava, você não tem noção, ela me acabava. Mas ela gostava, depois ela dizia, cadê aquela roupa que você fez com o pano que você me roubou? Assim mesmo, né? Aí ele dizia, tá guardado, então usa aquele. Então ela sempre me apoiou. Nunca, ela fazia lá em casa, lanche para meus amigos irem lá para casa, para ficar ensaiando lá em casa, e ela compartilhar com tudo. Porque ela gostava de uma fofoquinha. Minha mãe, falo e acabou, falo mesmo. Porque minha mãe sempre dizia, os pés não passam a cabeça. Sempre minha mãe dizia isso. Os pés não passam a cabeça. O braço vai aonde se alcança. Sempre. E eu saía da faculdade e ia para o ensaio da quadrilha, sem dinheiro e sem me alimentar. Mas eu fazia, sabe por quê? Porque eu queria vencer na vida, fazer meu papel realmente de um dançarino.
muito boa. Quem é Celso Henrique? Celso Henrique, eu costumo dizer que é uma pessoa que nasceu para o mundo, né? Celso ele não tem gênero, Celso pode ser homem, Celso pode ser mulher, Celso pode ser ator, Celso pode ser atriz. E Celso ele nasceu para viver esse mundo que está aí, que estava já esperando por ele, que ele não estava esperando por esse mundo, que esse mundo abraçou ele, que hoje ele se tornou Celso, atualmente Circo. Foi uma família complicada, né? Que meu pai era na pegada lampião, minha mãe sempre me abraçou, mas precisou vir a dor para meu pai entender quem era Celso, né? Meu pai ele ficou doente, depois que ele ficou doente, ele começou a me entender quem era Celso como filho, como ator, como bailarino, como profissional. Ele começou a entender que o que eu fazia era uma profissão, mas antes disso ele precisou vir a doença se aproximar dele para ele me abraçar como Celso. Mas minha família, meus irmãos, minhas avós, tio, super maravilhoso, super me aceitaram, super pessoas de boa, pessoas que existem até hoje na minha vida. Deus levou meu pai, mas a minha mãe, a minha tia, os meus irmãos sempre me apoiaram financeiramente, que eu não trabalhava fixo, é os que me sustentavam para fazer um figurino, para pegar um transporte, até para pegar uma condução maior, tipo Uber ou táxi. A minha mãe, se falasse, Celso vai dançar ali na esquina, ela tá junto. Celso vai fazer a gravação ali, ela quer estar junto. Minha mãe sempre está somando comigo, não só financeiramente, como dando apoio, como também está do lado, agitando o figurino ou tá dando a palavra de conforto. Assim, eu entrei na dança para me desestressar, que eu era muito estressado, viu? A dança que me encontrou, a dança que me abraçou, a dança que me educou, a dança que me realizou esse homem que eu sou hoje. Porque antes eu não entendia muito a dança, eu era muito esquentado e eu procurei uma professora hoje, que ela assumiu, né? E ela disse que tinha que fazer algum exercício, você se entender mais com você. Na verdade, eu não me aceitava como homossexual antigamente, né? E eu achava que todo bailarino tinha que ser gay, todo bailarino tinha que ser... E eu não aceitava, mas só que a homossexualidade que já estava chegando, aprimorando no meu corpo. E aí eu comecei a dançar, comecei a gostar, comecei a me desenvolver na dança e hoje eu estou aí. Hoje, atualmente, eu tenho uma ligação, né, maior da professora Jadijane Mirtres, que é onde me dá todo o conselho, onde me dá toda a base, onde me dá todo o fundamento, é aqui, é isso, é isso, é isso. Até no momento que eu estou errando, não em sala de aula, quanto na minha vida normal mesmo. É por aqui que você vai, é por aqui que você deve voltar e é por aqui que você deve seguir. E tenho também a minha grande mestra, Vânia Oliveira, onde me incentivou a cada momento a estar participando de oficinas, administrando aulas e me dando todo o apoio. Celso no bairro de Pernambués, eu posso dizer que Celso é uma estrela no bairro de Pernambués. Todo mundo fala com Celso, todo mundo briga com Celso, todo mundo quer ter Celso nos seus eventos, todo mundo tem um respeito por Celso, né? Tanto quando o Celso está fazendo show de Ludmilla, tanto como o Celso está no show de Rei, que é o Celso Circo, todos me apoiam e são meus apoiadores. Eu digo que a minha comunidade me apoia em tudo que eu faço na comunidade. Na Fundação Cultural BBG, significa Big Bloco do Gueto, do bairro de Pernambués, onde não teve concurso. Eu estava passando na rua, uma diretora da entidade me chamou se eu queria ser rei daquela entidade. Aí eu aceitei. Depois disso aí, foi 2013, comecei a dançar. Vim comprar um tecido com ela na rua, no Pelourinho, vi um outdoor do Malay, com a foto do rei Marcelo e a da rainha, eu não lembro na época. Eu disse, um dia eu vou ser rei desse bloco. Ela disse que virou para mim e disse, se você quer, você vai. Se você quer, você vai conseguir. E daí em diante, em 2013, eu participei dessa entidade. 2014, permaneci rei nessa entidade. 2015, passei rei do Malay. 2016, fiz o teste dos negões. 2017 voltei, reinei dos negões. 2017 reinei negro Malay, garoto Sussuarana. E 2018 reinei negro Malay novamente. Eu queria que todos os blocos afros aderissem os reis,
porque geralmente dá visibilidade maior para as mulheres. E esquece que todas as rainhas têm que ter o seu rei do lado para poder apoiar ela em qualquer causa que venha. Para mim, eu fiquei muito honrado de ser rei do balé, porque não me cobrou muito essa parte da masculinidade. Eu poderia existir, mas lembrando tudo no seu devido limite. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu não estou conseguindo... Ah, meu pai. O Ludmilla nasceu, né? E tá nessa cena drag. Aí, ganhou mais um título agora, é Deusa do Ébano, drag. E tá na cena pra somar e ressomar cada vez mais. Ela tava dormindo, só que o Ludmilla agora está voltando às cenas, voltando aos palcos, voltando do que há de melhor de Salvador, né? E pretende honrar muito essa faixa que ela ganhou alguns tempos passados, na lua passada, né? Ela veio agora para causar e recausar. A diferença que eu percebo quando eu tô de Ludmilla e quando eu tô de Celso é que as coisas mudam, né? Celso tem um brilho, mas não tem tanto quanto Ludmilla tem, né? Celso não usa maquiagem, Ludmilla já usa maquiagem. Celso tem uma dança dele, Ludmilla já não tem a dança que Celso tem, né? Ludmilla gosta muito de usar lente, gosta muito de usar o leque. Na dança de Celso ele não pode usar leque, né? Porque ele tem que trazer o masculino. E Ludmilla, ela esbande, ela abre esse leque, soltando brilho, purpurina, unha portícia, os cílios, a maquiagem. Como eu tô passando aqui hoje, né? Vocês estão vendo aqui, dando só um negocinho no rosto aqui. E é isso aí. Me sintam-se privilegiado em receber Ludmilla, né? Estamos aqui no Boca, um espaço muito maravilhoso, que hoje ela está adentrando esse espaço, né? E a brilhantar mais um pouco. A minha grande musa inspiradora, né? Nasci na drag, nasci como drag queen, quanto ator, Wagner Cerqueira, é a drag queen Fera Sunshine. Todos os meus figurinos é inspirado nela, as maquiagens, truques são passados por ela. Não é só chegar e jogar uma maquiagem no rosto e botar uma roupa feminina e sair na rua. É todo um contexto, é toda uma criação. Ganhei o balé em 2015, em uma semana. Passou uma semana, na outra semana rolou um concurso em Pernambués, Miss Gay Pernambués. Como o Ludmilla já existia, né? E aí a comunidade de Pernambués me abraçou, me deu apoio e falou para ir concorrer. Concorri ao concurso, com 15 candidatos, só apareceram 5 no dia. Só que aí eu ganhei esse concurso, pegaram a minha foto de Ludmilla, juntamente com a foto de Celso Rei, e mandaram para a diretoria do balé e perguntaram se o rei virou rainha, né? Há uma diferença quando o Celso está em terra e quando o Ludmilla está em terra. Porque, tipo assim, da porta de entidade para dentro é Celso. Da porta da entidade para fora, Celso pode ser Ludmilla, Celso pode ser quem ele quiser. Porque, afinal das contas, Celso é um multi-artista, Celso é um multi-rei e Celso está aí, né? Quando o pessoal lembrar da matéria da figura Celso, vai lembrar que Celso foi um multi-artista. Que Celso ele pode estar em qualquer ambiente, qualquer nação, qualquer casa, sendo Ludmilla, sendo Celso, e sempre levando a alegria, o brilho, a força e a resposta. Que aonde Ludmilla esteja, ou Celso está, sempre vai haver paz, sempre vai ter amor, sempre vai ter alegria e sempre vai ter a dança. Eu aconselho não desistir, é ser forte. É a palavra fundamental, porque se eu fosse fraco, não estaria aqui hoje. É você ser forte, é você existir e resistir a cada momento, porque é cada pedra no seu caminho. E foi aquelas pedras que eu tô passando no meu caminho que eu peguei e botei cada uma daquelas nas minhas roupas.
Baco, embora seja um nome, né, de origem grega, o grande deus Baco, né? Mas o nome dele biológico, Valdemar dos Santos, onde eu tive assim a grande honra, que para mim foi uma honra, de me aproximar mais diretamente a ele dentro do contexto desse potencial de corpos negros, né? Eu digo que Baco é o quintal tão afirmado por Bachelard, o quintal onde as casas são os blocos afro. Então, quem me apresenta Baco, primeiro, eu sou carnavalesca, não é? Então, gosto muito, pesquiso, sou foliã desde a barriga da minha mãe e pesquisadora de blocos afro, em especial do Malê de Balê e Leaê, os blocos onde algumas rainhas foram vestidas por Baco. Eu não tenho agora na minha memória, de fato, como foi que eu encontrei Baco. Na verdade, acho que é por isso que eu não me lembro, porque não foi eu que encontrei Baco, foi ele que me encontrou. Quando eu chego no Malê de Balê, através de Tulani, no projeto de estética, que foi quem me apresentou o Malê, né, para sair uma ala de estética, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ser rainha. Então, em 2009, eu vou entrevistar Baco, Valdemar dos Santos, porque todos nós temos nome e sobrenome, não é? E ele foi muito generoso em me receber na sua casa, lá no Nordeste de Amaralina, onde ele me falou das suas impressões, das suas experiências, que muito contribuiu, não só para a pesquisa, mas como para o carnaval afro-baiano. Porque Baco, além de ser figurinista, aderecista, ele também era um dançarino e era um coreógrafo. Baco coordenou vários anos a ala de dança e nesse ano me chama a atenção que ele coordenou 80 dançarinos no Malê de Balê. Entendeu? O que significava essa quantidade desses corpos negros nessa movimentação sob a liderança dele. Porque falar de rainha, falar de reinada é falar também até da minha própria trajetória como professora de danças de blocos afros, que Baco tem um papel fundamental, né? Todas essas experiências. E aí ele traz essa coisa de estar me mostrando como produzir figurino, dialogando com o tema, e aí a gente pesquisando juntos, de repente a gente começou a juntar com os nossos conhecimentos o que era fundamental para eu me tornar rainha. E Baco, quando fazia as roupas das rainhas, e que essas rainhas concorriam em vários blocos, ele também levava esse processo histórico dentro dos temas, e ele tinha essa responsabilidade de fazer essas roupas seguindo esse contexto histórico exigido pelos blocos. Então, Baco, para mim, não foi qualquer pessoa. Porque um homem que começa a dançar, um homem que começa a fazer fantasias, adereços e até interferir nos cabelos, ele começou com 18 anos de idade. Ele começou muito jovem, mas um jovem que já tinha um olhar no futuro, né? Um homem que olhava para o seu passado negro, de Nordeste de Amaralina, mas com a visão de futuro que Walter Benjamin tanto fala, né? Então, um futuro com um passado tão presente. Eu perguntei, e como é a dança do rei? Ah, porque tem que serrar o punho. E se eu fizer isso? Eu viro rei? Como é a dança da rainha? Ah, porque tem que ser com a mão aberta. Eu não tenho poder, não tenho problema nenhum em falar nisso, porque eu sei que se a gente não
começar a trazer isso para os blocos afros, para as instituições que a gente acredita, a gente não vai estar fazendo nada para essa mudança. Mas a gente precisa pensar num bloco afro que seja mais inclusivo, né, em que os nossos discursos, eles ganhem uma dimensão maior nas nossas práticas. Com essa preocupação que eu digo que Baco, para mim, foi uma grande referência, além disso, porque Baco, além de ter consciência da sua sexualidade, ele tinha um compromisso com a comunidade. Ia para casa dele, na laje, é uma imagem muito forte que eu tenho, porque era aquele chão de laje, era o que ele tinha, era o dedo queimando cola ali com aquela cola quente, colando cada búzio, e eu querendo entender o que era aquele movimento, porque ao mesmo tempo que ele colava o búzio, ele parava um búzio, aí levantava, ia dançar comigo, aí botava a Rafael, pronto, o sobrinho dele, para Rafael me ensinar. Rafael, acho que ele tinha 7 anos de idade, eu digo, essa criança vai me ensinar? Quando o Rafael começava a dançar, ele, confia em mim, Rafa dança. Aí eu disse, é mesmo? Tá, então vamos lá. Botava a música, Rafael fechando, eu digo, olha, aprendeu com quem? Com o tio, né? Então, é nesse movimento mesmo, de entender que era uma dança que estava ali, naquele lugar, sendo passado já por herdeiro dele, né? Que eu considero que Rafa é um herdeiro dele, e ele na humildade, na generosidade, também me possibilitando esse caminho de compreender essa dança. E aí, nesse meu caminhar, nesse olhar desses quintais, desses corpos negros, então eu me aproximei de Baco e vi a importância daquele figurino, naquele conjunto, né, de corpos. Para mim, a coisa mais forte, né, além de toda a trajetória dele, mas o que mais marcou foi essa passagem dele, que ele foi como rei. Ele era muito incrível. Ele foi muito incrível. Ele tinha um amor muito, muito grande, né, pelo malê de balé, pelos blocos afros, mas o malê era muito especial para ele. E aí tinha essa história, né, porque o malê é o único bloco que permite que você se candidate rei ou rainha quantas vezes você quiser, né? Não tem essa coisa como Ilê aí, que é uma vez só. Você só não pode também se candidatar no mesmo ano que você ainda é, né? Porque você precisa passar o título. Passar o título não, passar o reinado. E aí, ele ainda na fase dele, já bem debilitado, ele querendo, não, porque eu quero ser rei. E eu lembro dessa conversa da gente no hospital. Ele, não, vou sair no malê. E eu não tinha, assim, noção, né, que ali já era uma despedida dele. É a coragem de ser. A coragem de ser enquanto pessoa e a coragem de vencer os obstáculos. Ele disse que não queria ficar mais no hospital e foi. Quero concorrer. Concorreu, ganhou, desfilou e fez a passagem. Não passou o título. Ele foi como rei. Ele mostra que é importante essa visibilidade desses seres humanos. E a galera ainda perguntava assim, e agora, e quem que vai passar o título? Que título, gente? Porque Baco, ele não era só solista, ele era um coletivo, porque era um ser onde ele criava fantasias, ele tinha aula de dança, ele tinha costureiras, ele tinha aderecista. Porque não é só você vestir a roupa e brilhar, é você trazer essa gama de trabalhadores, que é onde também eu discuto a questão do mercado de trabalho. Esse movimento acabou contagiando e fazendo com que as famílias se envolvessem, né, nessa construção, né, desse ser, dessa rainha. E isso eu aprendi muito com ele. Tanto que eu não consigo dar uma aula de dança sem envolver a comunidade. Eu crio uma comunidade, né, e eu penso numa comunidade, e numa comunidade que é feita pelos músicos,
que é feito por meu irmão que vem gravar, e aí meu filho vem tirar uma foto, e aí a outra fica aqui, nem que seja só para assistir, né? E eu não consigo chegar numa sala hoje e dizer assim, eu dou aula porque eu sou sozinha. Não. É um movimento de comunidade que também eu aprendi, né, com essa experiência com Baco, com os blocos afros, com os terreiros de candomblés, com o meu axé, com a minha família, e que foi potencializado muito nesse movimento de construção de uma rainha. Porque ele poderia só ser um rei. Ele poderia só ser um figurinista. Mas ele tinha essa preocupação social desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, de trazer para o conjunto da discussão. É importante a gente frisar que essas pessoas que hoje estão lá são frutos dessa luta de Baco, de dizer, nós estamos presentes e a gente não vai morrer. Né? Esses seres serão multiplicados. E principalmente o papel da mulher. A mulher não assume, né? A mulher que carrega, a mulher preta carrega essas instituições que fazem acontecer, mas elas não estão à frente. Elas não estão à frente, né, desses lugares. Sempre são os homens, e num pensamento muito ainda retrógrado, machista, misógino. E é importante falar sobre isso, porque isso não desqualifica e nem tira o mérito, nem a importância das ações que as nossas instituições fazem, né? Mas a gente precisa cuidar da gente também, a gente precisa ainda saber dialogar com isso. Então, quando você fala assim, tem sido pouco discutido, não tem sido discutido, porque para Celso ser, né, a drag, né, a deusa do Eba, não foi dentro da instituição, não foi dentro da instituição. Ela não ganhou, né? Ela não ganhou. E não tem a ver com a dança. A gente sabe que não tem a ver com a dança, né? A gente sabe que não tem a ver com a dança. Lógico que a dança, ela influencia, mas tem um conjunto de fatores também. Então, quando você traz esse nome dessas pessoas, são essas multiplicações que Baco foi importante e que eu o conheci em vida, né? Eu o conheci em vida. Eu tive essa honra de conhecê-lo em vida.